Maíra, que bom que você está aqui, bem chegada. Bom dia, Helenira, Mauro, obrigada pelo convite. Bom dia a todas as pessoas que estão conosco aqui hoje. Não sei se vocês estão ouvindo, eu estou com uma furadeira aqui dentro da minha cabeça, aqui, não sei se ela está entrando aqui o som, se tiver, me falem. E vamos com a deputada federal Carol D'Artora. Ei, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Muito bem chegada. Ó, eu segurei a Helenira mais um pouco aqui, porque eu queria uma rodada de conversa com vocês. Num cenário de tantas derrotas, nós tivemos ontem uma vitória muito expressiva. A Câmara aprovou, e olha, eu estava lá na terça-noite, quando o assunto podia ter entrado na pauta, e na quarta. O risco da gente perder ou da emenda ser completa, do projeto de lei ser completamente descaracterizado, estava ali, estava colocado ali. Mas conseguiu-se uma virada e a Câmara aprovou o projeto de salários iguais para homens e mulheres. A relatora Jaque Rocha, uma deputada de primeiro mandato, não tem experiência parlamentar anterior em nenhum nível, ela acabou se desincumbindo bem ali da missão de relatora e foi aprovado o projeto. Começando por quem está lá, quem votou? Carol D'Artora, como é que foi isso e qual a relevância, o que muda efetivamente no país com a aprovação do projeto? Parece uma redundância, né? Na verdade, falar sobre igualdade salarial em 2023. E realmente tem pessoas que ficam olhando e pensando: meu, mas vocês aprovaram o quê? Igualdade salarial entre homens e mulheres? Mas infelizmente isso fala do atraso histórico do nosso país, dessa desigualdade tão grande que ainda existe, né? Essa desigualdade de gênero. E sim, pasmem, por incrível que pareça, e que bom que o nosso presidente teve essa percepção e enviou, né, esse projeto para o Congresso de igualdade salarial das mulheres, porque sim, mulheres ainda ganham muitas vezes menos que os homens em cargo igual. Isso é uma realidade. E isso fala dessa nossa realidade de dominação machista, de desigualdade de gênero e de todas as dificuldades que as mulheres nessa sociedade têm para realizar suas carreiras e serem inseridas no universo do trabalho. Mas que bom que também a gente já tem um acúmulo social bastante grande, o movimento de mulheres vem pautando isso há muito tempo, e aí a gente viu a aprovação desse projeto agora, prevendo multa, porque acho que uma coisa importante de dizer é isso. Em tese, moralmente, meio que todo mundo sabe que mulheres e homens deveriam ter salários iguais, mas quando chega na prática, isso acontece nos mesmos cargos, homem e mulher no mesmo cargo, homem ganhando mais. Então, acho que um avanço desse projeto é que agora a gente vai ter punição para quando isso acontecer. Maíra, segura um minutinho. Essa furadeira está me infernizando aqui. Nossa, eu achei que fosse aqui em casa. Hã? Eu achei que fosse aqui em casa. Então, a Helenira precisa entrar para dar aula agora, né, Helenira? Então, eu tenho que me deslocar. Você começou aí, atravessou Davi de Caixa, agora aqui com Carol e Maíra, mas não queria te liberar antes de te ouvir sobre essa questão. Eu sei que você teve um papel também na aprovação desse projeto de lei. É fundamental, né, Mauro? É isso que a Carol falou. Já é proibido, já era, só que não tinha previsão de punição, então a galera fazia. Às vezes acontecia de ter algum tipo de delegacia do trabalho que conseguia estabelecer alguma obrigação, fazia recomendação. Eu acho um avanço que a gente estabeleça. Primeiro, acho reconhecer que a gente vive numa sociedade misógina, né? E machista, porque que triste que precisa ter uma lei para dizer uma coisa que devia ser só o óbvio, né? Que pessoas que fazem o mesmo trabalho deviam ganhar a mesma coisa. Na verdade, pessoas que fazem o mesmo trabalho, entre aspas, porque quase sempre as mulheres fazem muito mais trabalho, mas no mesmo cargo, as mesmas funções. Mas, além disso, a gente precisar obrigar a dizer, se você não cumprir, você vai pagar uma multa, mas é um avanço porque é uma necessidade social. Espero que algum dia a gente não precise mais. E queria dizer que eu vivo insistindo, Mauro, Maíra e Carol, que a gente também precisa estabelecer um processo onde a gente redistribua a massa salarial.
Porque mesmo que a gente estabeleça igualdade formal, que é o que a gente conseguiu, e uma punição para quem descobrir a igualdade formal, a gente tem, por exemplo, engenheiros e enfermeiras, engenheiro, uma categoria que foi muito masculina na maior parte da história, e enfermeira, que é uma categoria muito feminina, ou professora, que tem o mesmo nível de formação, ensino superior de exigência, mas um ganha muito mais do que o outro na média. Médico, né? Eu lembro que quando eu, professora, eles anunciaram mais médicos e diziam assim: os médicos estão indignados porque a proposta do Mais Médico é pagar 10 mil reais para os médicos e eles acham isso muito pouco. Eu pensava, caramba, nós, professor, ia estar comemorando, soltando fogo. Isso há 10 anos atrás, se alguém dissesse que a gente ia ganhar só 10 mil reais, porque a gente ganhava na época uma média de 1.500, 2. Mas isso existe um machismo nisso, porque profissões de cuidado que são conhecidas por serem majoritariamente femininas dividem a massa salarial de um jeito diferente. Mas é o próximo passo. A gente tem que comemorar muito a vitória de ontem e lembrar que a gente tem que ir para cima do Senado para garantir a aprovação no Senado também. Mas parabéns, Carol, Ministério das Mulheres e todo mundo que atuou por essa aprovação aí. Foi uma vitória importante da sociedade brasileira, não foi uma vitória importante só das mulheres, não. Sociedade como um todo é melhor se tiver menos diferença, porque as mulheres vão poder desenvolver mais os seus potenciais se forem melhor remuneradas fazendo o mesmo trabalho. No mais, Maíra, desculpa, eu não vou poder te ouvir, mas eu tenho que correr para dar aula. Beijo, Mauro, beijo, Carol, beijo, Fórum. Até a próxima. Bom final de semana para todo mundo. Obrigada, para você também. Eu já estou íntima da Helenira, porque eu encontro ela toda semana, a gente já está amigas, a gente já combinou de sair, a gente se encontrou no Sambinha. Já até no Sambinha, legal. Não, a Helenira está toda semana aqui em Brasília, por conta da atividade dela no Sindicato Nacional de Professoras e Funcionárias das Escolas Federais. E super é uma guerreira, admiro demais. Super amiga. Eu não consegui me despedir dela, que o microfone estava fechado aqui, né? Essa coisa de fechar o microfone é uma desgraça. E aí não me dei conta, mas fica um beijão para ela. Maíra, você é uma advogada, por sinal, preciso apresentar vocês duas. A Maíra também tem vindo bastante para Brasília, viu, Carol? Esse é um encontro. A gente já se conheceu. Aqui em Brasília? É? Café. Não, eu preciso apresentar agora vocês pessoalmente aqui. Acho que tem muita conversa para rolar entre vocês duas, porque a Maíra é uma advogada especializada em direito político / eleitoral e em direito das mulheres. Né? Tem tudo a ver. Direito feminino, feminista é uma expressão relevante da atividade da Maíra. E é com este seu olhar que eu queria te ouvir sobre foi bom mesmo? Vai mudar mesmo? Como é que você vê isso na dinâmica da qual você participa, né? Que é a gestão das relações entre mulheres e empresas no cotidiano? Mauro, a fala da Carol foi perfeita, assim, na realidade, porque, veja, a gente está discutindo em 2023 essa questão da equiparação salarial entre homens e mulheres. E não podemos esquecer, por outro lado, que a gente já tem 2 marcadores legislativos que obrigavam essa igualdade de salários quando a pessoa está na mesma função. O primeiro deles é a própria CLT, que ela vedava a diferença salarial entre paradigmas ali na mesma função, com a mesma habilidade técnica, com a mesma competência e num período de admissão entre um e outro não superior a 2 anos. Então, isso já era vedado. E a nossa própria Constituição Federal também, que veda qualquer tipo de discriminação em virtude do gênero. Mas o fato é que as empresas elas não respeitavam de maneira alguma essas 2 inserções legislativas. As mulheres, na mesma função que os homens, acabavam ganhando, os homens acabavam ganhando 70%, as mulheres ganhavam 70%, do salário dos homens, exercendo exatamente o mesmo cargo. Então, esse advento da nova legislação, ele é visto com comemoração justamente porque vai imprimir uma maior fiscalização com relação a essas empresas, vai obrigá-las a cumprir a legislação que já existia e tem a possibilidade de aplicação de multa expressiva. Isso não impede que as pessoas demandem judicialmente, né, para comprovar essa equiparação salarial e pedir eventual diferença de salário, indenização por dano moral, indenização por dano material. Mas
o governo agindo dessa maneira e imprimindo uma fiscalização maior vai coibir esse tipo de conduta que é misógina, né? Até para comentar um pouco o que a Helenira trouxe no que diz respeito à massa salarial, a gente precisa depois, evoluindo um pouquinho, com a legislação aprovada, enfim, e já em vigor, discutir também a inserção de mulheres dentro dos espaços de poder dentro das empresas, porque na realidade o que nós vamos conseguir agora, né, talvez com mais afinco, é a equiparação salarial, mas infelizmente a maior parte das pessoas que são promovidas e cumprem cargos de gerência ou cargo de liderança dentro das empresas continuam sendo homens por inúmeros marcadores socioeconômicos. A própria questão da maternidade é uma discussão bastante profunda, mas essa legislação ela foi vista com olhares de comemoração justamente por uma conquista civilizatória das mulheres poderem ganhar o mesmo que os homens na mesma função. Então, assim, a gente fica na torcida, né, para que seja aprovado agora no Senado, acho que segue para o Senado, né, Carol? E que efetivamente esse direito mínimo, né, das mulheres sejam conquistado e aplicado aí em sua plenitude. Perfeita. Mauro, posso só comentar 2 pontinhos da fala da Maíra? Perdão, já vou acrescentar mais um e pedir para você comentar também, que ela falou sobre a questão da presença masculina nos espaços de poder na empresa. Tem me impressionado demais, você tem falado disso comigo, a Dandara tem falado, a Ana Pimentel, a Reginete Bispo, a Érica Hilton, que é impressionante como o Congresso Nacional é um espaço de poder masculino branco, né? De homens brancos, né? Essa coisa. Então, queria acrescentar, se você vai falar de 2 pontos, fala desse terceiro ponto também, por favor. Então, tá. Eu queria só acrescentar 2 pontos, que ela é muito consistente a fala da Maíra sobre o projeto, né, nesse ponto da multa, nesse ponto da punição, mas queria só pensar na realidade social e para além desse projeto que a gente comemora demais, porque fica um marco ali registrado, né? E essa previsão de fiscalização, acho que isso é algo fundamental, tem que haver essa fiscalização, mas a gente precisa também de um processo de reeducação social, de desconstrução do machismo e das próprias mulheres compreenderem esse universo difícil que é o mercado de trabalho quando você tem esse gênero, né? Quando você é mulher. Porque o que acontece dentro das empresas? As mulheres exercem, sim, a mesma função, mas existe uma manipulação, às vezes, de nomenclatura de cargos. Então, o que a gente vê é uma mulher exercendo uma mesma função que o homem, mas ela não é colocada naquele devido cargo. Então, se você for olhar o posicionamento no organograma da empresa, como ela está posicionada em X função, mas a atividade que ela exerce é outra, porque a dominação masculina faz com que ela sempre pegue mais trabalho. Então, aquele chefe homem branco acima de 50 anos que chega e fala, agora você faz isso aqui. E a mulher faz, né? Essa é a nossa realidade. A gente ainda vive uma realidade de duplas e triplas jornadas de trabalho em decorrência disso. Eu vejo muito assim, por ser feminista, eu fico observando, né? E aí eu observava no meu gabinete em Curitiba, enquanto vereadora, que os homens que ali estavam raramente se preocupavam em se tinha um café dentro do gabinete. É uma preocupação que fica como se fosse exclusiva das mulheres, principalmente quando se trata em questões de cuidado, em questões de trabalho doméstico. E aí é isso que a gente chama também de trabalho invisível, que sobrecarrega as mulheres, porque a gente sempre está trabalhando mais. Mesmo que seja nessa questão do trabalho invisível, de se preocupar se o local de trabalho está limpo, se o local de trabalho está em ordem. E isso também na casa, né? Isso também acontece dentro dos lares, porque também tem pesquisa que mostra que as mulheres passam ainda a maior parte do seu tempo no trabalho doméstico, no cuidado da família e tudo mais. Então, acho que para além, tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre cito, que é: a lei é dura, mas é lei. Então, a lei ela tem esse papel de demonstrar quais são os valores dessa sociedade, o que essa sociedade deseja, e a aprovação desse projeto foi um passo importante no sentido da igualdade de gênero e busca dessa equidade.
mas a gente ainda tem que passar por um processo muito grande de reeducação social, porque quando a gente olha para os dados, para a prática, se a gente tirar aquela coisa que a Vilma Reis sempre fala, né? Se a gente tirar aquela bela fotografia do poder, a gente vai ver como é que as coisas estão colocadas, e sim, os espaços de liderança, os espaços de decisão, eles ainda são masculinos. E essa realidade tem que ser transformada, e não é porque a gente não gosta dos homens, porque a gente quer guerra com os homens, não. É porque a gente quer uma sociedade igual, a gente quer justiça social, e isso vai ser benéfico para a sociedade como um todo, porque não é mais possível que a gente viva numa sociedade com mulheres sobrecarregadas, com mulheres cansadas, com mulheres adoecidas, com mulheres sofrendo, inclusive, violência das mais diversas formas, em decorrência de um desequilíbrio inventado. Maíra, bem legal. A partir até disso que a Carol está falando, a gente comentava ontem, você travou uma batalha com uma empresa exatamente sobre essa questão, já faz um tempinho, 2018, e ganhou, né? 2018 a gente já travou essa discussão e, gente, parece que é uma coisa distante, né? E que a gente está falando, às vezes, as pessoas não assumem, é quase como se fosse uma violência velada. Não, é que o salário, como bem a Carol disse, a nomenclatura é diferente, a função é diferente, é uma questão muito específica, enfim. Mas em 2018, a gente travou essa discussão judicialmente, num caso de uma reclamação trabalhista individual, onde uma mulher, ela exercia o mesmo trabalho do que o seu paradigma, né, do que o seu colega homem, mesma produtividade, pasme, ela tinha 10 anos a mais de casa do que aquele funcionário. E quando fomos para a audiência de instrução e o preposto da empresa, a pessoa que estava representando a empresa foi ouvida, a primeira pergunta que nós fizemos foi exatamente essa na sala de audiência. Qual a razão dela ganhar menos do que o seu paradigma? E ele falou sem nenhum pudor, esse processo é público, depois eu posso deixar para vocês, ela ganha menos porque ela é mulher. E aí a Justiça do Trabalho condenou, já em 2018, na diferença salarial, também numa questão de dano moral, de dano material, essa mulher ela foi reparada financeiramente, mas essa discriminação em virtude do gênero fatalmente marcou, né, a sua pessoa, a sua carreira, justamente pela injustiça de ter trabalhado tanto tempo, e na Justiça do Trabalho a gente só pode reclamar os últimos 5 anos, sem a adequada remuneração, exclusivamente pelo fato dela ser mulher. Então, essa nova legislação, ela vai fazer com que as pessoas possam continuar demandando individualmente perante a Justiça do Trabalho, mas o governo também vai ter ferramentas para fiscalizar e aplicar de maneira administrativa essa penalidade de multa. E eu concordo, assim, totalmente com o que a Carol trouxe. A Carol é maravilhosa, uma deputada que me representa. Também acho. As duas. E é isso, a gente precisa fazer com que a sociedade ela seja reeducada. É uma sociedade extremamente machista e misógina. E aqui, para fazer um paralelo com a questão das cotas de candidaturas, né, que também é uma política afirmativa de tentativa de inclusão das mulheres dentro da política, é uma legislação que veio, foi comemorada, mas que nós ainda acabamos passando por uma série de obstáculos para incluir essas mulheres dentro dessas esferas de poder. Não por acaso esse retrato, que a Carol muito bem trouxe, é um retrato de homens brancos que eu sempre pontuo, é a menor parcela da população brasileira, né? E estão lá de maneira quantitativamente muito superior às outras camadas que são a maior parte da população brasileira e que estão subrepresentadas. Então, que essa legislação ela venha junto com uma reflexão social de mudança, de fato, dos parâmetros dessa sociedade, né? Que a gente possa ter a mulher como sujeita de direitos de fato, né? Que essa legislação ela só não venha para eventualmente aplicar uma penalidade e não haja devida conscientização dessa necessidade de igualdade que a gente já tem na nossa legislação há bastante tempo. Então, motivo de comemoração, mas a gente realmente precisa dessa mudança social e de educação mesmo. Totalmente. E somado isso com raça, se a gente soma raça nessa conta, a coisa piora muito, né? Então, a gente vê essa realidade do teto de vidro. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre parlamentares negras. Foi uma pesquisa, na verdade, que eu fiz antes mesmo de entrar na política. Eu estava pesquisando a trajetória, a carreira, a trajetória
de mulheres negras na política, que já eram poucas, né, quando eu estava fazendo essa pesquisa para escrever um artigo, e aí a gente vê essa realidade do teto de vidro que está colocada para todas as mulheres, mas quando a gente soma raça, isso se torna perverso e cruel, porque as mulheres negras acabam não tendo a possibilidade de projetar suas vidas, de projetar suas carreiras, de projetar seus sonhos, porque existe essa barreira invisível, que é a barreira do racismo, que é a barreira do machismo, que faz com que elas não consigam ascender em suas carreiras, por não serem mesmo computadas como possíveis autoridades, como possíveis lideranças, como pessoas que podem exercer funções de visibilidade. Então, isso já vai para a crueldade mesmo do machismo e do racismo. Perfeito. Ainda vocês... racismo e machismo. Desculpa. Não, vocês, mulheres negras, indígenas, pessoas LGBTQIA+, são constantemente acusadas de serem identitárias, inclusive por segmentos da esquerda conservadora também, né, de que é a luta identitária, tal, luta de minoria, mas se há uma categoria que trava uma luta identitária no país, é a dos homens brancos, né, que não chegam a 30% da população e dominam tudo e controlam o país, e aí fazem esse discurso como se eles fossem o universal. A votação do PL da igualdade salarial ontem foi por maioria esmagadora, 325-36. Basicamente, a extrema-direita votou contra o projeto apenas, né? E aí a gente vai... né? Oi? Teve mulher que votou contra. Teve mulher. A Adriana Ventura, do Novo, por sinal, eu tenho me impressionado, tenho assistido às sessões da Câmara. Essa Adriana Ventura, olha, é uma liderança da extrema-direita, mas de uma radicalidade chocante, né? Não é brucutu, não, mas está aí, Adriana Ventura, Alberto Fraga, André Fernandes, a gente são os nomes que a gente conhece, né? Bia Kicis, Bibo Nunes, outro também impressionante, Capitão Alden, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Caroline Toni, aí desce lá, Dani Cunha, Deltan Dallagnol, óbvio, Eduardo Bolsonaro, óbvio, Júlia Zanata, óbvio, Kim Kataguiri, óbvio, Luiz, o reizinho, né? Luiz de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, Marcelo Van Hatten, óbvio, Maurício Macron. E a gente, assim, eu olho essa lista e eu fico pensando, tem partido que precisa ser criminalizado, né? Eu acho que tem ideologias, e eu tenho falado disso, inclusive esse é um objetivo que eu ainda vou encontrar a forma de ir atrás desse objetivo, que é criminalizar ideologias que promovem manifestações danosas e nocivas na nossa sociedade. Inclusive, na discussão que a gente está fazendo sobre o PL das fake news, a gente tem dito isso, né, desse espaço para o discurso de ódio. E aí a gente vê partidos políticos se colocando e fazendo de discurso de ódio, de manifestação nociva, de discurso danoso para essa sociedade, fazendo disso plataforma política. Como que é possível que hoje existam pessoas, figuras políticas eleitas, que alegam que a igualdade salarial entre homens e mulheres não é necessária? Isso tem que ser criminalizado. A gente tem dados, a gente tem ciência, a gente tem informação, a gente tem pesquisa para demonstrar que essa realidade precisa ser transformada. E aí você tem partidos políticos, figuras políticas que fazem do contrário disso a sua plataforma. Isso tem que ser criminalizado. Eu acho que, para o bem da nossa democracia, a gente tem que entender que precisa superar manifestação danosa, que isso não é liberdade de expressão, que isso não é liberdade política, que isso é crime. Na Alemanha, se você for fazer apologia ao nazismo, você vai para a cadeia. Se você fizer apologia ao nazismo no parlamento, você vai para um conselho de ética, você perde um mandato. No Brasil, a gente está vendo essa extrema-direita com apologia nítida ao nazismo dentro das comissões, com o acirramento dessa violência de gênero que a gente está vivendo e estamos vivendo. Porque desde a ascensão do bolsonarismo na cena pública, aumentou violência de raça, violência de gênero, violência contra a população LGBTIQIA+, e essas pessoas estão no parlamento.
É. Não, e a ministra das Mulheres agora está começando o que ela diz, uma marcha... para mudar isso. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, está iniciando uma marcha nacional pela transformação da misoginia em crime. Né? Agora, aí queria falar uma coisa, Carol e Maíra, te ouvindo primeiro, Maíra, que essa questão, a extrema-direita realmente é um negócio assim, aterrador. Agora, nós vamos olhar para a esquerda também, né? A ministra Cida Gonçalves, falei dela agora, ela tem falado em termos veementes que é inadmissível a aprovação dessa anistia aos partidos que burlaram a cota de gênero e raça nas últimas eleições. E quero dizer para vocês, o PT está a favor da anistia. Até o PT está a favor da anistia. A proposta do Ministério das Mulheres é que não haja anistia e que as multas dos partidos sejam revertidas para pagar as dívidas das mulheres e das pessoas negras que se lançaram candidatas, foram boicotadas e acabaram se enfiando em dívidas absurdas, absurdas não em termos absolutos, mas em termos relativos, né, para tentarem se lançar a política contra esse sistema branco machista, né, Maíra? Essa tentativa de anistiar mais uma vez os partidos políticos é uma vergonha nacional. Tem 10 anos que os partidos são anistiados de maneira peremptória, rotineira, pela não aplicação dos recursos que são direcionados às candidaturas minoritárias. Assim. E isso já houve essa discussão, os partidos já tiveram todas as chances possíveis, mas o fato é, e eu volto na nossa discussão do princípio, que é justamente isso. Nós temos uma política afirmativa de tentativa de mulheres dentro desses espaços de poder. Isso veio só com relação às cotas de candidaturas. Demorou muito tempo para que as mulheres, de fato, tivessem acesso aos pilares básicos da corrida eleitoral, que é financiamento e aparição. É muito difícil, qualquer candidato, a Carol está aqui, pode falar de cadeira, se eleger se não tiver um recurso financeiro mínimo que seja e visibilidade, né? Isso só veio em 2018, para as candidaturas raciais, só 2020. Né? Isso demonstra já marcadores misóginos e racistas, que as pessoas que querem ascender, como bem disse a Carol, nos espaços de poder político, enfrentando toda essa questão de teto de vidro, e às vezes, Carol, eu falo que até um teto de aço, né? Que é praticamente impossível de você conseguir ultrapassar. E os partidos, o que eles fizeram? Eles acabam tendo essa obrigatoriedade, não investem adequadamente nessas candidaturas, o dinheiro, em tese, ele já tinha que vir carimbado, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem direcionamento mínimo na proporção de candidaturas femininas e raciais como um todo, enfim, tem todas as suas regras de aplicação, mas eles não fazem. E aí, Mauro, o que eu comecei a identificar? Que houve uma sofisticação da fraude de candidaturas. Se até 2016, mais ou menos, a gente tinha as candidaturas fictícias laranjas clássicas, que são aquelas que as mulheres eram chamadas para concorrer e nem elas votavam nelas próprias, não tinha propaganda eleitoral, não tinha dinheiro passando por suas contas de campanha, o fato é que os partidos começaram a sofisticar isso, justamente em virtude das cassações dos mandatos eleitos, né, em virtude do uso da fraude, e chamaram pessoas, prometendo a elas todo tipo de aparato financeiro e abandonaram essas mulheres na corrida eleitoral, e não por acaso elas terminaram completamente endividadas. Né? Então, os marcadores, os obstáculos para as mulheres, efetivamente, eles são muito maiores. E é por isso que a gente precisa de causas identitárias. Né? É por isso que a gente precisa que as mulheres sejam comprometidas com a defesa dos direitos das mulheres e não para que a gente não veja mais, como vimos agora há pouco nessa listagem, mulheres votando contra a igualdade salarial, por exemplo, entende? Então, e aí eu acho que é muito no que a Carol disse, de uma reforma na educação da consciência da população brasileira, né? Mas, infelizmente, a gente tem isso. Essa PEC da anistia não pode passar. Assim, eu acho que é uma afronta a direitos básicos que foram conquistados aí nessa tentativa de inserção desses grupos dentro do poder político do país. Eu lamento profundamente e faço coro aí com a ministra Cida Gonçalves. Legal. Nós vamos falar sobre fake news. Vamos encerrar hoje falando sobre fake news. Mas antes de falar sobre fake news, eu quero uma passagem rápida, se vocês concordarem, vocês duas. Vou fazer uma pergunta para cada uma, e aí depois vamos entrar no tema das fake news, sobre
que movimentou um dos temas, né? A semana foi agitadíssima, né? Que movimentou a semana, que foi essa bomba aí da revelação do esquema de fraude dos cartões de vacina do Bolsonaro e do bolsonarismo, não apenas do Bolsonaro. E aí eu tinha uma pergunta para cada uma na sua área em relação a esse assunto. Carol, eu fiquei com a impressão, posso estar enganado, queria que você me dissesse, que o impacto desta notícia no Congresso foi relativamente pequeno, né? Os bolsonaristas parece que deram uma sumida nas comissões, mas você olha no plenário, a mesma agressividade, a mesma ofensividade. Me pareceu que eu esperava um impacto maior no Congresso. Como é que esse assunto explodiu no Congresso e se está tendo algum tipo de influência na dinâmica parlamentar? Realmente eu senti o Congresso meio esvaziado, assim, mas claro, né, vi bolsonaristas usando o plenário para criação de fake news, porque infelizmente a gente está vivendo essa guerra discursiva, essa guerra narrativa, e por isso que a regulação das redes sociais é urgente, não dá mais para a gente ficar desse jeito, isso daí está colocando a risco a nossa democracia e as nossas vidas, né? Porque eles promovem o caos e uma política de morte. E vi eles usando o plenário para criar fake news e até escutei eles dizendo que eles estavam fazendo comparativos, né? Antes você tinha notícias sobre roubo de dinheiro e não sei o quê, e agora você vê uma notícia sobre um presidente recebendo a Polícia Federal por causa de um cartão de vacina. Então, eles tentando minorizar a questão da fraude que foi promovida no sistema de saúde para que o Bolsonaro pudesse sair do país, e não só o Bolsonaro, né? Todos os seus comparsas que participaram dessa fraude do sistema de saúde e dos seus cartões de vacina. O que é extremamente absurdo. A gente viu um presidente fazendo propaganda de remédios sem eficácia durante a pandemia, enganando as pessoas, colocando notícia falsa, dizendo que a pandemia era uma gripezinha. Muitas pessoas morreram nesse período. Nós tivemos, eu que sou professora, uma categoria grande e que teve que fazer esse enfrentamento na pandemia, né? Porque os trabalhadores da educação e da saúde foram, assim, os que tiveram ali na linha de frente. Nós perdemos muitos colegas. Foi um período horrível, assim. As categorias estão adoecidas até hoje. A gente vai ter que lidar com as questões de saúde mental das trabalhadoras da saúde, dos trabalhadores da educação, que ninguém lidou com isso ainda efetivamente, em decorrência da pandemia, e essa pandemia que teve uma gestão extremamente nefasta na mão do ex-presidente Bolsonaro. Então, eu acho simbólico, muito simbólico, que o começo efetivamente da punição dele comece com a questão da vacina, comece com a questão da Covid. O impacto disso no parlamento, eu ainda não consigo avaliar, porque realmente essa semana a gente sentiu mesmo o parlamento mais esvaziado, até mesmo nas comissões, uma das comissões que eu ocupo ali na Câmara, que é a de comunicação e que é coalhada de bolsonarista, estava tranquila. Ontem pela manhã, a gente promoveu uma audiência pública para tratar de discurso de ódio e fake news nas redes. Até houve inscrição de bolsonarista, mas eles não falaram nada. Então, tem que ver na próxima semana o que eles estão articulando, né? Sim. Queria te perguntar sobre isso, Maíra, na tua área. Bom, aparentemente a linha de defesa do Bolsonaro está estabelecida, né? Naquela entrevista que ele deu na porta da casa dele na manhã, em que estourou tudo, ele já veio. Não tomei vacina, como se fosse... Até aquele dia nunca tinha dito isso, né? Sempre deixou ali meio nublado esse tema. E aí falou, não, mas eu não falsifiquei. E parece que vai ser esta linha de defesa. Bom, se alguém falsificou, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Ontem à noite, já deu uma entrevista nessa linha também, dizendo, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Você acha que tem alguma... pode ter alguma eficácia legal, jurídica, essa tentativa dele? O texto do Alexandre de Moraes, eu li a representação, Alexandre de Moraes diz claramente, tem indícios de participação do Bolsonaro, mas ainda não tem prova. Aparentemente, a lógica judicial não vai ser a mesma da Lava Jato, né?
Eu não tenho prova, mas tenho convicção. A convicção ali não adianta, vai ter que ter prova, né? Como é que você vê essa dinâmica aí? Ainda bem que a gente parou de condenar com meras convicções e estamos pedindo provas, né? Porque esse sistema autoritário que transgredia o nosso sistema de justiça, que foi capitaneado por Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, é o que nos trouxe para o buraco que nós estamos atualmente. Bolsonaro tem a maior responsabilidade do mundo, mas quem foi o precursor disso tudo, os precursores foram essa dupla, né? Que estavam sedentas por poder, faziam política na arena judicial. Então, ainda bem que hoje, de alguma maneira, o nosso sistema de justiça ele foi restabelecido com base no devido processo legal, no contraditório, etc. Mas, por outro lado, Mauro, assim, essa tese de que Bolsonaro nada sabia, nada viu, não determinou nada, além de ser, assim, uma tese frágil e que, claro, né, vai depender das provas que serão produzidas, dos indícios que serão coletados na própria investigação, é importante que a gente também analise sobre dois vieses. O primeiro deles é que Bolsonaro era diretamente beneficiado por absolutamente tudo o que se fazia de mando e desmando nesse governo. E eu faço esse recorte especificamente no que diz respeito ao seu abuso de poder político no período eleitoral, aos ataques às urnas eletrônicas, a tentativa de golpe, que de nenhuma maneira ele, de fato, de maneira ativa, na realidade, foi ali, instigou, mas de maneira omissiva, dava todas as cartas para as pessoas irem para frente dos quartéis, fecharem rodovias, determinou que a Polícia Rodoviária Federal impedisse eleitores do presidente Lula de votar, não reconheceu o resultado das eleições, então, e acharam minuta de golpe, conversas agora de WhatsApp, que eu vi que ontem vieram a público, né, tentando, inclusive, colocar o golpe em curso. Quem era o grande beneficiado era Jair Bolsonaro, isso não há nenhuma dúvida, e, portanto, ele é colocado na cena do crime de qualquer maneira. No que diz respeito às carteiras de vacinação e o que ele fala, que nunca foi vacinado e etc., mas se ele fez uso desse documento falso, não é só quem falsifica, não, é quem também faz o uso do documento. E se comprovado também o uso desse documento em alguma questão, ele volta à cena do crime. Bolsonaro, eu falo sem medo de errar, que assim, é um dos fortes candidatos a gabaritar o Código Penal, de tantos delitos que ele cometeu no exercício de seu mandato, não só enquanto presidente, mas enquanto parlamentar. E aí, é por isso que assim, é importante que a gente volte a essa discussão com essa direita, extrema direita, nazi-fascista que a gente tem hoje no país, que usa, sob o argumento da liberdade de expressão e sob o argumento da imunidade parlamentar, usa desses princípios do direito para cometerem todo tipo de delito. E isso não pode ser mais admitido, né? O judiciário também precisa enfrentar, porque são abusos das suas prerrogativas. E a liberdade de expressão ela não pode ser tida como ferramenta para o cometimento de outros crimes. Então, Bolsonaro ele cometeu uma série de delitos aí ao longo do exercício parlamentar e enquanto presidente da República, que, como a Carol disse, esse fio que começou a ser puxado no que diz respeito à vacina é muito simbólico e significativo, e ontem ele estava chorando, ontem ou anteontem ele estava chorando aí numa emissora, enfim, mas a gente precisa lembrar que ele ria das vítimas da Covid, que ele atrasou a compra de vacina, que ele era um grande machão, um grande autoritário enquanto estava com a caneta na mão e agora está demonstrando um grande covarde, fugiu para os Estados Unidos e volta agora fazendo esse papelão. Mas a gente precisa lembrar também das rachadinhas, da compra dos imóveis com dinheiro vivo, da farra do cartão corporativo. Então, acho que esse fio da carteira de vacinação, essa questão da tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, é só o primeiro fio de responsabilidade de Jair Bolsonaro que está sendo puxado, e por essa razão talvez seja o desespero, né, desse senhor. Legal. Você terminou a sua fala puxando pelo tema da questão da liberdade, né, de expressão, e eu queria encerrar a nossa conversa hoje falando disto, né? A Carol D'Artora participa da Comissão de Comunicação da Câmara das Deputadas e Deputados. Quando ela foi para lá, eu pensei, meu Deus, entrou pelo cano, porque é uma comissão assim completamente hegemonizada pela extrema-direita e pelos bolsonaristas, e de fato, as primeiras sessões ali eram uma coisa aterrorizante. Mas você conseguiu construir um espaço e ontem houve uma audiência, um debate na comissão sobre a questão das fake news. Você estava na presidência da sessão, inclusive, achei muito, muito relevante
ter conseguido abrir esse espaço. Essa que está na foto aí é a Laura Moraes, da Avaz, que teve uma fala muito forte lá. Essa última semana, que representa muito a importância do debate da liberdade da expressão na internet, é que, por exemplo, pessoas que eram contrárias aos argumentos das plataformas foram censuradas. A nossa organização teve um perfil derrubado pelo Twitter porque defendia o PL 2630. Isso é censura. Já estamos vivendo censura. O Sleeping Giants não conseguia fazer anúncios nas plataformas a favor do PL 2630, mas as plataformas fizeram anúncios umas nas outras. Então, o Google fez anúncio no Facebook, o Google fez anúncio no Instagram, o Instagram fez anúncio. Eles fizeram um entre o outro, tudo aconteceu. E por que a gente não podia fazer também? Isso é censura, derrubar. A gente, em spaces em que estava sendo conversado o PL 2630, pessoas sendo derrubadas. O algoritmo claramente não funcionando quando a gente estava falando de PL 2630. Isso é manipulação. Há uma escolha, não é neutro. Bem, fala, Carol. Parabéns. Parabéns. Olha, essa guerra aí realmente acho que é uma das que a gente tem que encampar nesse tempo, porque o PL 2630 ele se trata de responsabilidade e transparência na internet. Já tem sido muito dito que não dá para a gente continuar com o universo das redes sociais sendo uma terra sem lei, né? A gente tem regulamentação, a vida em sociedade tem regulamentação. Nas redes sociais, já está dito, né? Rede social. É um recorte da sociedade que está dentro daquele espaço. Como que não vai haver regulamentação e transparência nesse ponto? Então, a primeira coisa, não é mais possível que a gente tenha discurso de ódio circulando livremente, porque já está comprovado que isso é um problema social, causa mortes, causa violência, e a gente viu os espaços das plataformas servindo para dar suporte para combinar ataque em escola. Essas plataformas serviram de suporte para os ataques no 8 de janeiro e, inclusive, serviram para os ataques à nossa democracia. E aqui um tema importantíssimo também, que a Laura trouxe nessa audiência, que é a questão da nossa soberania nacional. Não é mais possível que a nossa democracia seja fragilizada e utilizada ao bel prazer dessas big techs, que são empresas bilionárias e que as nossas vidas, os nossos interesses sejam manipulados para que eles lucrem infinitamente sem medida. O nosso país, a nossa democracia não pode ser relegado a isso. Então, por isso, a importância urgente dessa regulamentação desse espaço. Regulamentar e fazer essa diferenciação entre o que é liberdade de expressão e o que é discurso de ódio. Manifestação nociva, manifestação danosa, não é liberdade de expressão. E a outra coisa, a questão da transparência. Não é mais possível que a gente tenha notícias falsas, como, por exemplo, na Covid, trago aqui o exemplo de novo, sendo impulsionada, financiada por figuras políticas dentro dessas plataformas. Ou seja, essas plataformas já lucraram, já levaram dinheiro, já manipularam eleições, já elegeram pessoas que fazem apologia a fascismo, neonazismo, contra as mulheres, contra os negros, contra a população LGBTQIA+. Essas plataformas já serviram para que essas pessoas se elegessem. Já ganharam dinheiro com impulsionamentos de campanha, com impulsionamentos de notícias falsas. Precisa haver transparência sobre isso. Precisa haver transparência sobre os algoritmos. Quem decide? Os algoritmos, basicamente, eles decidem o que vai ser compartilhado, o que não vai ser compartilhado, para que grupos vai ser compartilhado. A gente precisa de transparência algorítmica. Inclusive, a população negra sofre muito com uma coisa que se chama racismo algorítmico. Então, a Djamila Ribeiro, por exemplo, já denunciou o Twitter por permitir violência contra mulheres negras. A gente precisa saber como esses algoritmos funcionam efetivamente, quem decide sobre eles.
Então, o PL 2630 se trata disso, ele é uma emergência, ele é uma urgência, tanto para a gente sair do contexto de violência, como também dos ataques à nossa democracia e garantir a nossa soberania nacional. As fake news que saíram sobre o PL 2630 diziam que se trata de um PL de censura, que o governo vai censurar o que está sendo dito nas redes. Não, é uma regulamentação dentro das próprias redes, né, que a gente precisa fazer. Então, foi uma audiência realmente muito rica, as falas que foram trazidas ali foram muito ricas, tinha representantes também da Coalizão de Direito na Rede, representante da presidência também, que estava nessa audiência, e eu espero que o PL 2630 volte novamente a plenário e que a gente consiga ter mais consenso social sobre a necessidade da aprovação dele, que ele seja aprovado, porque a gente não vai vencer. Sem regulamentar as redes, a gente não vai vencer essa guerra de desinformação que a gente está vivendo. Inclusive, nessa questão que a Laura estava dizendo, perfis sendo derrubados, né, um lobby gigantesco das big techs, e elas promoveram isso, né? Promoveram mentiras sobre o PL e impediram que a verdade sobre o PL, né, fizeram essa tentativa de impedir que os pontos principais e a verdade sobre o PL chegassem na população, derrubando o perfil, derrubando, enfim, né, a discussão ali do universo das redes sociais. Então, Mauro, eu vou falar bem a verdade, assim, ó, fosse em qualquer outro país, seria guerra, né? A gente está numa guerra de informação. Então, sabe, Maíra, eu mostrei mais cedo aqui, você tem uma constituição de uma bancada das big techs, uma bancada das plataformas, da mesma maneira como tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do agronegócios, essas bancadas extremamente reacionárias, tem a bancada das big techs, só que é o seguinte, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do agronegócios pinto perto dessa bancada das big tech, que não tem dinheiro que acabe, não tem dinheiro que acabe, ela é constituída por parlamentares de direita e extrema direita, na votação houve uma confluência destes interesses, com mais a insatisfação com a questão das emendas, há inclusive surpreendentemente setores da esquerda que estão compostos com as plataformas sociais, que têm acordos de patrocínio e lobby a favor das plataformas. Enfim, é uma força muito, muito poderosa. Diante disso, com a derrota, né, a Carol falou da possibilidade de voltar a voto, o Lira tem dito que precisa voltar, tornou-se uma cruzada pessoal para o próprio Arthur Lira, né, esse tema, mas o Supremo começou a se mexer. O Toffoli ontem liberou para o julgamento a ação sobre redes sociais em função dessa impasse para o julgamento da PL das fake news. Então, pode ser, eu ouvi no Congresso isso, que se o Congresso não conseguir superar o impasse e voltar, quem acabe resolvendo esse assunto seja o Supremo. Vai se discutir especialmente o artigo 19 do Marco Civil da Internet, de 2014, que no marco previa o seguinte: as plataformas não têm responsabilidade nenhuma sobre o que é publicado. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, e a Suprema Corte lá parece que vai mudar esse entendimento agora em junho. É isso, cenário complexo do ponto de vista político-jurídico também, né, Maíra? E assim, para mim, sempre foi óbvia a responsabilidade das plataformas pelo conteúdo que elas veiculam. É simples, assim, os veículos de comunicação, tanto pela opinião enfim, dos seus interlocutores, né, colocam ali a responsabilidade dos seus interlocutores, mas a gente não pode não pode deixar de questionar e também de refletir, é isso que eu queria dizer, o quanto as plataformas elas lucram com a disseminação de fake news e com a disseminação de discurso de ódio. Eu estava assistindo ontem o Demore falar, que foi um dos responsáveis aí pela Vaza Jato, um amigo querido jornalista, que o que as plataformas elas lucram, né, financeiramente, no que diz respeito a toda essa ausência de controle,
é maior do que o PIB de alguns países, como Portugal, Finlândia, por exemplo. E esse é o tamanho do buraco que a gente está imerso, e colocando em risco, muito bem dito, a soberania do país. Né? Então, a gente precisa, de fato, regulamentar essa questão da responsabilidade das plataformas no que diz respeito ao conteúdo que é veiculado através dela. Não por acaso a gente brinca, né, que os idiotas tiveram voz, porque todo tipo de conteúdo ali ele é divulgado, seja conteúdo discriminatório, conteúdo misógino, conteúdo fraudulento. Isso é utilizado muitas vezes na própria corrida eleitoral, e é muito difícil, Mauro, quando você está numa corrida eleitoral e vem uma fake news desastrosa, como nós tivemos na eleição de Haddad, uma chuva de mensagens falsas, você conseguiu o aparato do judiciário para coibir isso, porque mesmo que você consiga a retirada daquele conteúdo do ar, que isso é possível, ainda que sem a responsabilização das plataformas, o dano já foi causado. Essas questões, elas viralizam em minutos. Então, o que o PL ele tenta fazer, e a Carol pode me corrigir aqui, é coibir essa questão da disseminação de conteúdo falso, fraudulento, coibir essa questão dos discursos de ódio e criminalizar quem fizer isso. E nada mais é do que, de novo, a gente já tem no nosso ordenamento jurídico, as pessoas elas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem ou então pelo que deixam de fazer nos termos da lei vigente. As plataformas não podem lucrar no Brasil com crianças morrendo nas escolas, com ataques sendo combinados e elas alegarem de maneira estapafúrdia, como foi feito numa audiência que teve com o ministro Flávio Dino, que isso não está nos termos de uso, que essa proibição não está nos termos de uso da plataforma. Nada, nenhum dinheiro no mundo pode ser superior à vida de um brasileiro ou de uma brasileira. Então, se não, de fato, houver, enfim, e aí o Congresso é que tem que legislar, mas a gente tem uma questão muito, muito sensível, que é a inconstitucionalidade desse artigo 19, que exime essas plataformas de qualquer responsabilidade. E o Supremo vai tratar dessa análise jurídica, né? Eu espero profundamente que nós tenhamos avanço para que continuemos a ter uma democracia. Esse tipo de conduta, esse salvo-conduto, na realidade, essa carta liberada para que as Big Techs continuem atuando dessa maneira, ela põe em risco a nossa própria democracia, e a gente viu isso no último ano, com a disseminação de fake news, com ataque ao sistema eleitoral, ataque ao nosso sistema eletrônico de votação, e deu aí, ou quase deu, numa tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Então, é fundamental essa discussão atualmente no Brasil. Concordo super. Acho que está sem... Perdão. Quero agradecer demais as duas, realmente muito boa a conversa com vocês. Vocês são muito habilitadas para dialogar sobre vários temas. A Carol D'Artora já se destaca, acabou de pousar no Congresso, já está se destacando ali nesse agrupamento de parlamentares mulheres negras, e no universo global da Câmara dos Deputados e Deputadas. Mayra Recchia é uma referência em direito político eleitoral e em direito das mulheres também. Vamos continuar a conversa. Obrigado, Carol. Obrigado, Mayra. Até bom fim de semana para vocês, porque afinal... Obrigada, Mauro. Só queria complementar ali o finalzinho da fala da Mayra com uma fala do ministro Flávio Dino. Ele disse uma coisa muito legal. Não dá mais para a internet continuar sendo um faroeste. Não tem lógica a gente ficar vivendo esse faroeste digital. Então, isso tem que acabar. Fechou. Mayra, eu estou bem. Porque nós aqui vamos encontrar com a Carol D'Artora em Brasília. Isso é uma alegria para nós. Estou esperando a tua vinda aqui para a gente organizar uma boa conversa ao redor de uma mesa de comida boa. Vamos sim. Beijo, valeu. Bom dia para vocês. Tchau. Até mais, Mauro. Bom dia. Até mais. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional.
Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.